Olá, amigo telespectador assinante, estamos chegando com o Esporte Mais, falando de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, de Sul-Americana, sorteio da Copa do Brasil e muito mais. Ao meu lado, Pedro Paes, e a gente vai conversar sobre isso, porque está começando o Esporte Mais. Bom, iniciando mais um programa aqui do nosso Esporte Mais, depois de um descanso aí no feriadão, né, meu amigo? Esticado, né? Pelo menos de gravar, né? Mas vimos muito futebol, né? Muita coisa acontecendo. E nós vamos falar no programa de hoje. Muita gripe, né? Também. Fica até um pouquinho longe para não contaminar. Já tá melhorando, tá melhorando. Vamos contaminar o ambiente. Bom, meu amigo Pedrinho, vamos começar pelo Brasileirão. E quem diria que 3 rodadas do início do campeonato, nós iríamos olhar para a ponta da tabela e ver 100%. O Botafogo, único 100% do Brasileirão. Que atuação do Fogão contra o Flamengo, né? O Flamengo teve 10 minutos sufocando, depois o Botafogo foi tomando conta do jogo, né? Mas o Flamengo também não jogou tão mal. Eu acho que Não estou criticando o Flamengo, não. Eu elogiei o Botafogo. O Botafogo foi brilhante. Tiquinho numa fase, né? Tá tudo certo. O Tietê voltou a jogar bem. O Tietê jogou muito. Agora o Flamengo parece que está dependendo da volta do Arrascaeta, porque a defesa tem aquelas complicações, inclusive. Já de longa data, né? De longa data, de muito tempo. O meio-campo não se acerta e o Gabigol tá passando uma fasezinha também, né? Furiosa. Complicado, né? E o Botafogo, mesmo com 4 minutos, perdeu um jogador no segundo tempo, né? Jogou com -1, ela fez o terceiro gol, um jogão no Maracanã. Agora o Flamengo tem que melhorar muito e não vai ser com pressa, com o Sampaoli querendo jogar aberto do jeito que joga, ele joga pra frente. Isso aí é dele. Eu acho que ele tem que primeiro organizar o time para depois ele pensar em outras coisas. Tá desorganizado. O Flamengo é um time hoje muito exposto, né? Defensivamente, porque o Flamengo, no auge do Jorge Jesus, ele sufocava tanto o adversário, parecia que o adversário não tinha espaço nem para contra-atacar muitas vezes. Até final do Mas ano. hoje não. Em alguns momentos de partidas do Flamengo, a gente vê o adversário ter mais posse de bola que o próprio Flamengo. E outra coisa, no final do ano foi campeão da Libertadores, foi campeão de tudo. E eu não sei o que está havendo. Tem uma desorganização clara, entendeu? Falta esse homem de ligação, é claro, entendeu? A Arrascaeta faz muita falta. Agora, se ele pega um time reativo, um time que sabe se defender e sai em contra-ataque rápido, aí complica o Flamengo. É verdade. Bom, a rodada de final de semana teve o Fluminense perdendo para o Fortaleza. Com time Fluminense misto. entrou com time misto e todos que criticaram o Diniz pela decisão devem estar revendo depois do que a gente vai falar da Libertadores. Tá, tudo bem, mas eu falo sempre, né, o problema no calendário. Ele fez certo, fez errado, mas, terceira rodada, o cara já coloca... Ele está certo. Ele entendeu que tinha um jogo... Ele deu entrevista ontem no final do decisivo, jogo. Né? De ontem eu vi ele explicando, até reclamou lá do campo lá do Fortaleza. Castelão. Né? Castelão, que é duro, poderia machucar algum jogador. Fez certo, fez. Mas é culpa do calendário, organização. Mais uma vez, terceira rodada já coloca o time misto. E vai acontecer isso com o Palmeiras. Vem aí a Copa do Brasil, que já teve sorteio, né? Vai ter um Fla-Flu. Grandes jogos, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Vamos lá. E para concluir, seu Vasco. Perdeu em casa. O Bahia. E nós não falamos também do jogo do Fluminense, que fez o Fortaleza também, né? Dá um créditozinho pro Fortaleza. Sim, jogou bem, né? Bom time, lógico. Um time que... O Vojvoda faz um trabalho sensacional, maravilhoso. Né? E o Vasco é aquela coisa. Ele parece um time que vai arrebentar, começa bem, daqui a pouco cai. Eu acho que tem a parte física também. Eu já tinha notado no jogo contra o Botafogo que o Bahia, eu comentei aqui, é um time rápido,
e eles jogaram com 3 zagueiros. Jacaré, que é praticamente um ponta direito, jogou na ala, defendeu, foi. Então, eles souberam jogar contra o Vasco, não deram a bobeira que os outros times deram, de tomar logo 2, tudo, mas tem muito que melhorar. O time, depois, ligação direta no segundo tempo, bola alçada na área e não vai arrumar nada com isso. E tem também o Pedro Raul, que a fasezinha também é difícil. Lento, um jogador lento, que ano passado fez gol à vontade pelo Goiás, mas não está dando sorte ainda no Vasco. Falando em sorte, quem desencantou na rodada depois de 8 jogos foi o Gilberto do Cruzeiro, na vitória do Cruzeiro sobre o Bragantino por 3-0. Mas depois ele perdeu um gol. Foi o inacreditável da rodada, né? Rapaz, o gol, o cara errou. Aí diz o Milton Leite, né? Que faz! Mas já tirou a nhaca. Já melhorou um pouquinho, né? E o Cruzeiro parece que tá encaixando, né? Vamos ver, parece né? que tá encaixando. Tem o time. muito aí. Tem muita coisa pra rever. Mas acontecer ainda, mas né? melhorou bastante. Sim. O Pepa tá dando uma ajeitadinha lá no Cruzeirão. Vamos falar aí dos jogos de meio de semana da Libertadores. Nós teremos o programa especialmente essa semana. A gente, devido ao feriado, está gravando hoje o primeiro da semana e vamos ter um programa na sexta, falando dos jogos da Libertadores de quarta e quinta-feira, Libertadores e Sul-Americana. Teremos o Flamengo e o Botafogo em campo, né, pelas duas competições. O Botafogo vai pegar um time difícil, que é o LDU, e o Flamengo pega também uma pedreira, que é o Racing, na Argentina. E o Flamengo precisando dessa vitória para melhorar a sua situação na Libertadores, já que ele perdeu o primeiro jogo para aquele tal de Alcas, né? E o Nublense. Perdeu ontem. O Nublense ganhou do Alcas. 2-1, de virada ainda. Então, eu acredito que o Flamengo vai se classificar nesse grupo ao lado do Racing. Mas tem que jogar e ganhar, né? Não adianta ir pelo nome. Tem que jogar a bola e ganhar. E nós vamos falar sobre esses jogos no programa de sexta-feira. Agora, não dá para não falar, né? O que foi Fluminense 5, River Plate 1, show do Cano, show do John Arias, que além de fazer os gols, deu também passe para gol. Ou seja, o Fluminense, se você olhar, no primeiro tempo, o River Plate até jogou bem. O River Plate criou mais do que o Fluminense no primeiro tempo. Mas o Fluminense hoje parece com uma maturidade, né? Vamos ver os gols. Ô Pedrinho, enquanto vemos aí os gols do jogo, qual é a sua opinião sobre essa atuação histórica do Fluminense? Vamos lá, o jogo começa muito violento, os argentinos já vieram sabendo, inclusive o técnico falou, né, que hoje quem pratica o melhor futebol é o Fluminense, é a realidade. O Fluminense brilhante, um jogo difícil no primeiro tempo, como você falou, o River Plate atacando, teve até mais chance do que o Fluminense, mas um jogo muito truncado, muito embolado, não dava para fazer aquele jogo que o Fluminense vem jogando, porque eles marcaram muito bem. Segundo tempo, logo no começo, um jogador do River é expulso, o Fluminense já tinha retomado já o seu jogo e também o River não ia fazer aquela pressão o tempo todo, que era impossível. Aí o Arias ontem, para mim, foi o melhor jogador, o Ganso também, aquelas enfiadas do Ganso, e o Cano, não tem o que falar. E o Keno também, que saiu, né, com a bolada na cabeça, na barreira. Eu acho que se o Keno estivesse também em campo, mas também no final não fez falta. Mas o Lima entrou bem, o John Kennedy entrou bem. Segurou mais o meio campo, ficou todo mundo à vontade. A coisa tá complicada assim, porque o Fluminense está numa fase que são muitos jogadores jogando bem, né? E o esquema do... Você olha assim, o River Plate dominou uma parte do primeiro tempo. É o River Plate. Não é qualquer time. Com certeza. Não é o Nublense, o Alcas, com todo respeito. Deve ser mas é o River Plate. E deve ser campeão da Argentina. Lidera com folga o campeonato argentino e é um time que tem uma camisa gigante, né? Gigantesca. Então, não foi uma vitória qualquer, fica para a história. E foi a primeira vez que o River Plate,
Na Libertadores perde de 5. Primeira vez. Realmente. E dá todo o crédito ao Diniz, que o Diniz faz aquele time jogar. Porque o esquema que ele montou, claro que você precisa de algumas peças, tu não vai montar isso no Vasco, qualquer time hoje, não dá. Mas ele encaixou o time, colocou o Ganso para jogar e é isso que nós vemos. Um futebol lindo, que ele esse dia também deu entrevista, falou a mesma coisa do Guardiola, que é aquela seleção de 82, que eram ídolos dele. Então é isso, ele dá continuidade, acho que ele vai crescer muito ainda na carreira, acho que daqui a pouco é a Europa, ele já tem que começar a estudar inglês, se ele não fala, porque brilhante. O Fluminense hoje joga um futebol impecável. Bom, vamos lá então agora, já que o tempo está avançando, falar do sorteio da Copa do Brasil, que aconteceu nessa terça-feira, e os confrontos das oitavas de final ficaram Grêmio e Cruzeiro, primeiro jogo Porto Alegre, segundo em Minas, Atlético Mineiro e Corinthians, primeiro jogo em Minas, segundo em São Paulo, Sport Recife São Paulo, primeiro em Pernambuco, segundo no Morumbi, América Mineiro Internacional, primeiro em BH, segundo em Porto Alegre, Atlético Paranaense e Botafogo. Botafogo vai decidir em casa, joga o primeiro em Curitiba. Aí, clássico local, Flamengo e Fluminense, Santos e Bahia, primeiro jogo em Santos, segundo na Bahia, e Palmeiras e Fortaleza, com o Fortaleza decidindo no Ceará. Você vê, Pedrinho, primeiro antes de falar do Fla-Flu, algum favorito absoluto nesses confrontos? Não, eu acho que todo mundo que chegou aí tem chance, 2 jogos, é aquela coisa, é um jogo de 180 minutos. Eu só acho ruim para a logística do Corinthians e do Palmeiras, que o deslocamento muito grande, Fortaleza, outra é... Não, outra é Minas, já é BH, né? Corinthians e o Atlético Mineiro. Mas tem outro jogo. Qual é aqui do Nordeste? Não, é São Paulo. São Paulo. Pega o Sport. São Paulo também, que ontem 0x0. Sport, que é o único clube dos 16 que não é da Série A, né? E o São Paulo, que não vem bem também, ontem empatou de 0x0 na Libertadores. Então, em termos de logística, não vai ficar muito bom. Sul-Americana, né? Sul-Americana. Tá no Sul-Americano. E não vai ficar muito bom para eles, mas de resto aí vai ser tudo jogo jogado. É o que eu sempre falei, jogo jogado. Fla-Flu. 2 jogos. Jogo jogado, não tem palpite, não tem nada. O Fluminense difícil jogando... hoje dar palpite, né? É porque se o Flamengo der uma levantada agora na Libertadores, tudo, o Flamengo também. O Flamengo é o Flamengo. Olha o time do Flamengo. É absurdo. Então, aí, eu não sei quanto tempo o Arrascaeta volta, vai precisar ainda de um tempo para se readaptar, mas o Flamengo é o Flamengo. Bom, rapaz, vamos lá, né? Cruzeiro e Grêmio é o confronto dos 2 maiores ganhadores, embora o Cruzeiro tenha um título a mais que o Grêmio, e o Grêmio sonha pelo menos empatar com o Cruzeiro, né? Eu acho o Cruzeiro chegar nas quartas de final, semifinal, já tá no lucro. Olha isso, agora é mata-mata, né? Agora é mata-mata, tem que saber jogar. Do Grêmio, né? Tem que saber jogar. Em casa, fazer ganhou resultado. Do Grêmio aí no Brasileirão, né? Aí. Então não é impossível. Com certeza. E outra coisa, saber jogar. Em casa, né? Tenta fazer resultado. Teoricamente, o São Paulo levaria vantagem com o Sport, porque o Sport é Série B. Mas eu não vejo nesse time de São Paulo hoje essa vantagem toda. E tenho visto jogos do Sport, o Sport está jogando para cima, tá ainda mais lá em Recife, o bicho está pegando lá. Botafogo vai ter um confronto difícil. Muito difícil. Atlético Paranaense. Mesmo decidindo em casa, tem que jogar muito como está jogando. Tem tradição de Copa do Brasil. Se jogar o que está jogando, pode chegar. Sim. Pedrinho, estamos em cima da hora. A gente volta sexta-feira, repercutindo os jogos de quarta e quinta e fazendo já aí um preview da rodada de final de semana. Fechou? Um abraço, valeu. Melhor aí dessa gripe. Preciso. A gente volta no próximo Esporte Mais. Grande abraço. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas.
Seu apoio pode salvar vidas.